A carta aos Hebreus é desconhecido o autor dela, né? Alguns teólogos defendem que foi Paulo que escreveu, e às vezes lendo parece mesmo o jeito que Paulo falava, né? Mas não há um consenso sobre quem escreveu essa carta, né? Então eu falo só carta aos Hebreus capítulo 10, porque não há um consenso na igreja acerca de quem escreveu. Embora tenha alguns trechos que parecem muito, né, a forma de Paulo falar, a introdução da carta já é diferente, né? Paulo ele sempre ele inicia as suas cartas se apresentando. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Essa é uma das diferenças. Tem outras também, né? Mas esse não é o tema da nossa pregação. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Amém. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bode tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Deus amado, nos conduza nessa meditação, Senhor. E seja o teu nome glorificado pela proclamação da tua palavra. Seja a minha vida, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Amém. Podeis assentar. O autor da carta aos Hebreus, ele inicia lembrando dos sacrifícios que eram oferecidos lá no Antigo Testamento. E ele diz assim, olha, é uma sombra, né, daquilo que estava por vir. E ele explica o seguinte, ora, aqueles sacrifícios, né, que tinham validade de 1 ano, eles não podiam tirar o pecado do povo. E se pudessem fazer isso, não teriam por que ser renovados todos os anos. Eles eram renovados porque o pecado permanecia. Mas isso era a sombra daquilo que estava por vir. Porque a palavra, conforme foi escrito, ela diz, olha, de holocaustos, né, o Senhor não se agradou, mas esse sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo em várias características que levavam a entender como seria o cordeiro que nos salvaria do pecado. Primeiro, era um sacrifício substitutivo. O homem era pecador, mas Deus permitiu que fosse matado um cordeiro, um animal, e pela morte dele, ou seja, lembrando que existia uma sentença de morte sobre todo pecador, pecamos no Éden, e Deus disse, se comer do fruto, certamente morrerá. Então havia uma sentença de morte sobre toda a humanidade. Então Deus permite que seja morto um animal, sinalizando o cumprimento dessa sentença, mas que na verdade o pecado permanecia, por 2 razões. O homem era escravo do pecado. Na realidade do Antigo Testamento, o Espírito desceu, o Espírito de Deus foi concedido a pessoas específicas e não a todo o povo. Então o povo ainda era escravo do pecado. O sacrifício de Cristo não tinha acontecido. Então esses sacrifícios, e o autor aos Hebreus diz isso, eram sacrifícios incapazes de afastar o pecado do homem, tanto que precisavam ser renovados ano a ano, porque o pecado permanecia. Aí ele diz, olha, isso aí era uma sombra, né,
dos benefícios que estavam por vir através do sacrifício de Cristo. E nós entendemos, então, segundo o sinal, né, que esses sacrifícios representavam, que viria no Antigo Testamento, no Novo Testamento, alguém que seria o sacrifício definitivo. E se o homem pecou, era um homem, eu tenho falado isso aqui em outras pregações, mas dentro do texto de hoje eu tenho que voltar, sendo o homem que pecou, só um homem poderia ir para a cruz, não teria como, né? Ainda assim continua sendo substitutivo, porque um homem só pagou pelo pecado de todos os homens. Então Cristo nos substituiu na cruz, então foi um sacrifício substitutivo, mas pago pelo um homem, porque o pecado era do homem. Então, amados irmãos, viver uma religiosidade sem a conversão não leva à salvação, porque olha o que ele está dizendo lá no Antigo Testamento. Olha, era feito o sacrifício, tinha validade de 1 ano, mas aquelas pessoas não estavam salvas porque elas permaneciam no pecado. Apesar de oferecerem aquele sacrifício a Deus, aquele sacrifício não tirava de suas vidas o pecado, tirava sim por um período de 1 ano, tinha validade, mas não retirava definitivamente das suas vidas a condenação que ainda imperava sobre o povo. Mas Deus já estava apontando para o sacrifício que era Cristo. No Novo Testamento vem o Cordeiro definitivo. Então Jesus ele vem como o Cordeiro perfeito. No Antigo Testamento era exigido que o animal que morresse fosse sem mancha, fosse o primogênito sem mancha, a primeira cria sem mancha, perfeita, apontando para Jesus primogênito, o primeiro, né, que ele veio na frente de todos nós que vamos após ele, nós vamos herdar tudo que ele conquistou, mas ele foi o primeiro. Né? Tanto a vida eterna como a reconciliação com o Pai, tudo foi herdado nele. E depois dele, por isso ele é considerado o primogênito, nós viemos após Cristo. Ele é puro, santo, porque ele não pecou. Por isso, nenhum de nós poderia ir para a cruz substituindo qualquer outro homem, porque nós somos pecadores. Nós não tínhamos como ser um sacrifício perfeito para Deus, para reconciliar o homem com Deus, porque nós somos escravos do pecado. E Paulo diz isso, olha, não havia um só, né, que não fosse pecador e que pudesse, né, pagar pelo pecado da humanidade. Precisava ser alguém, por isso Jesus diz, olha, em tudo eu faço a vontade do meu Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai, e Jesus ele cumpre a vontade do Pai com toda a sua vida, sendo o sacrifício perfeito para Deus. Não só indo para a cruz, ele foi um sacrifício aceitável para Deus, porque ele era santo, e tudo que é oferecido a Deus tem que ser santificado, por isso a nossa vida é santificada, a gente caminha com Deus, porque somos primeiro santificados. A nossa conversão, o Espírito de Deus nos separa do mundo para vivermos uma realidade espiritual com Deus. Então somos separados, nós não vivemos mais segundo o mundo, mas segundo Deus. Porque tudo que é oferecido a Deus precisa ser santificado. Por isso eu começo sempre o culto pedindo perdão pelos nossos pecados, porque tudo que é oferecido a Deus precisa ser santificado. A gente fala, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, né? Porque, eu entregando a minha vida a Deus, então minha vida está aos cuidados de Deus, eu sou abençoado, mas você precisa santificar a sua vida para entregar ela a Deus. Que tudo que a gente entrega a Deus precisa ser santificado. E Jesus era santo, sacrifício aceitável para Deus, que o recebeu, e mais do que isso, ele abre a vida eterna para nós, porque ele era digno de estar com Deus lá na eternidade, porque ele foi santo, irrepreensível na sua conduta e em tudo fez a vontade de Deus. E hoje, a nossa vida cristã, ela não existe sem que a gente tenha fé em Jesus Cristo e seja servo de Cristo. O que é ter fé? É você se submeter plenamente a alguém. Eu ponho a minha fé em Jesus Cristo, ou seja, eu entrego a minha vida, eu já não sou mais o Senhor da minha vida, mas é Cristo que manda na minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. Eu só posso viver conforme Ele manda viver, só posso fazer o que Ele diz para eu fazer, e eu não posso em nada descumprir a palavra de Deus. Isso é ter fé em Jesus Cristo, e é o único caminho para a nossa salvação. Se nós caminhamos a nossa vida espiritual sem o entendimento de que
nós temos que caminhar em santidade, nós vivemos uma religiosidade, não uma vida cristã. A gente pode estar caindo lá no Antigo Testamento, que ofereciam sacrifícios, mas o pecado permanecia. A diferencial, do povo do Antigo Testamento para nós é que o pecado não permanece mais em nossa vida. Nós tropeçamos nele, mas nós não caminhamos em pecado. O pecado para nós não é uma prática mais. Temos que reconhecer que pecamos, sim. A nossa natureza humana nos leva a pecar todo dia, mas a gente não os pratica. Quando pecamos, o Espírito nos incomoda e nós pedimos perdão a Deus. E aí a gente entende quando Jesus diz lá em Mateus 22,14, que ele diz, olha, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Se a gente vê o número de cristãos que tem no mundo, mas quantos aí são Igreja Viva de Cristo? Só Deus sabe, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Só Deus sabe quem são. Quem são Igreja Viva de Cristo? Aqueles que verdadeiramente aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e têm sobre a sua vida os efeitos da morte e ressurreição de Cristo. Por isso Paulo diz, olha, a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. E ele fala, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé em Jesus Cristo. E a gente não pode confundir fé com acreditar. Acreditar é você falar, não, eu acredito que ele existiu, acredito no que ele falou, mas fé é mais do que isso. Fé é você colocar a sua vida naquilo que você acredita. Quando você coloca a sua vida naquilo que você acredita, aí se torna fé. Porque aí verdadeiramente eu creio de tal forma que eu confio a minha vida a isso. E é essa fé que nos salva. E lá no versículo 5 a 8, a gente vê claramente, por isso ele diz, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo preparaste. Ele está falando do corpo dele que foi preparado para ser imolado. Holocaustos e oferta pelo pecado não te agrades. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Ou seja, aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. E ele acrescenta, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, nós hoje não matamos mais animais para Deus, Isso foi no Antigo Testamento. As seitas hoje ainda fazem isso, mas nós não fazemos mais. Nós já temos um sacrifício definitivo sobre a nossa vida. Então a gente lembra lá no início da carta aos Hebreus, do capítulo 10, que ele falou, olha, esses sacrifícios, eles não tiravam o pecado, tanto que tinha que todo ano refazer. Se eles tirassem, não precisaria eles voltarem para fazer o sacrifício no ano seguinte. Mas hoje nós não precisamos mais apresentar nenhum sacrifício a Deus, matar nenhum animal, até porque a gente nem lida mais com isso hoje. Nem precisaria fazer isso porque o sacrifício de Cristo ele é definitivo e tem validade eterna. E entenda isso, para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. O sacrifício de Cristo na cruz tem a mesma validade na minha vida e na sua que tem na de Abraão, de Moisés, de todo o povo de Deus. Porque passado, presente e futuro, isso é criação de Deus. E Deus não está sujeito à sua criação. Deus ele vê tudo diante dele a todo tempo. Então o sacrifício de Cristo é por todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até a sua vinda. Todos aqueles que reconhecerem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida serão salvos. E essa é a diferença do sacrifício do Antigo Testamento para esse. Esse tem validade eterna. Jesus, a morte de Cristo na cruz tem validade hoje e vai ter sempre sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não é necessário outro sacrifício. Então, toda vez que eu peco e me arrependo do pecado que eu cometi, esse pecado está encravado na cruz com Cristo. Ele foi pago na cruz por Cristo. Todo pecado arrependido, todo pecado do qual a gente se arrepende, está incluído no sacrifício da cruz de Cristo. O único que não vai para o sacrifício da cruz, que não está sobre o benefício do sacrifício de Cristo, são aqueles pecados pelos quais eu não me arrependo. Aqueles pecados que eu pratico na minha vida deliberadamente. Esses não estão perdoados. Mas todo pecado do qual eu me arrependo, esse é perdoado.
Sem aceitar o novo e eterno sacrifício que é Cristo em nossas vidas, tudo que fizermos para Deus será como os sacrifícios da velha aliança. Paulo diz assim, olha, ofereçam-se como sacrifícios vivos para Cristo. Paulo fala muito em sacrifício. Ele diz também, completo em mim o sacrifício de Cristo. Qual é o sacrifício que o cristão faz? Renunciar a si mesmo, porque nós temos uma tendência natural para pecar, nós temos uma tendência natural em nós para gostar das coisas do mundo, e nós precisamos renunciar a isso, e não é fácil renunciar a quem nós somos na nossa essência humana. Esse já é o primeiro sacrifício. E o segundo sacrifício são as renúncias que a vida cristã exige. Nós temos que renunciar todos os dias a tantas coisas em prol da nossa santidade, em prol da nossa fidelidade a Deus. Todos os dias nós temos que renunciar. E quando a gente fala renúncia, a gente está falando de abrir mão de algo que a gente quer fazer no nosso íntimo. Senão, não seria renúncia. A renúncia compreende você abrir mão de algo que você está querendo muito fazer. E acredite, a nossa natureza humana, ela quer muito pecar. O pecado não é ruim, gente, não vamos ser hipócritas, né? Pecado é algo muito gostoso de fazer, né? E a nossa natureza humana adora e quer pecar o tempo todo. Então a gente precisa renunciar a isso e fazer esse sacrifício pela nossa salvação e pela obra de Deus em nossa vida. Pelo cumprimento, no versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas, né? Não há mais sacrifício a ser feito. Cristo fez o sacrifício. Mas aí, pastor, então qual o sentido do jejum se a gente não precisa mais fazer sacrifício nenhum? Amados irmãos, o jejum é um exercício. Por que a igreja é incentivada a jejuar? Porque quando você está jejuando, você está mortificando a sua natureza humana. Você ficar sem alimento, quem que você está atingindo? A natureza humana, não é espiritual. Então, esse exercício de mortificar a tua carne com o jejum vai fazer com que o teu espírito tenha um momento mais de ênfase na tua vida. Então, esse sacrifício, ele nos leva ao exercício, através do jejum, a gente exercita a atitude de crucificar a carne, porque é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando uma das coisas, né, que é muito bom para a nossa carne e negando a ela, exercitando crucificar a carne para que a gente possa trabalhar o espiritual. Então, o jejum, se é simplesmente você ficar sem comer, não tem sentido nenhum. O sentido de você ficar sem comer e fazer o jejum é que nesse momento de mortificação da carne, você esteja alimentando o espírito. Então o jejum, ele é muito mais do que eu deixar de comer por tantas horas. É o negar o alimento, mas nesse tempo eu estar dedicando a oração, com meu coração voltado para Deus. Aí tem sentido você fazer o jejum. Então, não que você precise oferecer sacrifícios a Cristo a Deus pela sua salvação, não. O sacrifício de Cristo é definitivo, mas o jejum é um exercício de crucificação da carne, mortificação da nossa carne, para que o nosso espírito seja fortalecido. E é algo que a gente tem que praticar. Então o jejum vai nos ajudar nessa prática, porque a gente tem que crucificar a nossa carne o dia inteiro. Toda hora o velho homem quer se levantar, toda hora o nosso velho homem é convidado pelo mundo a se manifestar. Tudo que está no mundo é atrativo para o velho homem, tudo que está no mundo quer revigorar o velho homem que está em nós, e nós temos que crucificá-lo o tempo todo e a toda hora. Então o jejum, amados irmãos, não é um sacrifício que vai conquistar a salvação, porque ela já está conquistada em Cristo. E a salvação não é por mérito, não é por nada que a gente faça. A salvação, ela é graça de Deus, ela nos foi dada como favor imerecido. Tanto que Paulo diz, não é por obras para que ninguém se glorie, é graça de Deus para que ele seja glorificado. Então, amados irmãos, a salvação está conquistada em Cristo. Mas o jejum é a nossa mortificação da carne, um exercício da mortificação da carne para um objetivo que é dedicar o nosso tempo à nossa vida espiritual, senão não tem sentido, né? Se você vive a sua vida normal, fiquei sem comer até meio-dia, fiz jejum, tá, mas além disso, o que você fez? Só ficou sem comer?
Às vezes a gente faz, então, acho que jejum sem nem estar pensando em Deus. Quando você está fazendo um serviço, não consegue parar para comer, isso é jejum? Não é. Você simplesmente não teve tempo para comer. Então, há esse sentido no jejum. A gente precisa ter a consciência de que é um exercício de mortificação da nossa carne. Versículos 11 e 12 diz: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, Jesus não só foi o sacrifício definitivo pelos nossos pecados, como ele está sentado à destra do Pai, à direita de Deus. Então, ele não só nos reconciliou com Deus, como ele intercede pela nossa vida junto ao Pai todos os dias. É algo, irmãos, que passa muito desapercebido na nossa vida espiritual. Será que a gente se lembra todo dia, eu acordei agora, nesse momento Jesus está intercedendo por mim junto ao Pai? Você vai dormir e fala, puxa, eu vou dormir, Jesus está lá do lado do Pai intercedendo pela minha vida. A gente não tem como compreender o amor de Deus por nós. É inalcançável para o nosso entendimento o amor que Deus sente por nós. Inalcançável. A gente não há nada aqui na terra que se compare ao amor de Deus para que a gente possa entender o amor de Deus por nós. Se a gente pudesse perceber, e a gente precisa, à luz da palavra, buscar os versículos que falam do amor de Deus por nós, porque é vital que a gente tome a consciência, que a gente tome posse do amor de Deus por nós. Isso não pode ser algo que fica só na nossa consciência. Deus me ama. Cristo, ele morreu por mim, não há maior amor. Não, Deus te ama hoje, aqui, agora, ele está te amando de uma forma que você não pode nem compreender. Vai muito além da sua compreensão. Deus me ama dia e noite. Eu não consigo amar a Deus o tempo todo. Tem horas que a gente está fazendo alguma coisa que não está nem lembrando de Deus. Mas Deus, 24 horas da sua vida, ele te ama e ele está com o coração junto ao teu, te olhando, cuidando de você e conduzindo a sua vida. Então, amados irmãos, e Cristo, ele intercede por nós o tempo todo. Pastor, qual o sentido de orar também se Jesus já está intercedendo por nós o tempo todo? A oração é uma atitude nossa diante de Deus. Eu não oro porque Deus deixou de cuidar da minha vida e eu preciso pedir ao Senhor, cuida daquilo que está acontecendo na minha vida. O Senhor deixou, não. Deus, ele está cuidando de mim o tempo todo e a minha vida está dentro do propósito de Deus. A oração é por minha causa, não é por causa de Deus. A oração faz com que eu tome a atitude de colocar diante de Deus a minha vida e dar legalidade a Deus para agir na minha vida. Dar legalidade a Deus. Imagina se você ama muito uma pessoa, você sabe que ela está precisando de algo, mas ela não te permite ajudar. Ela não permite que você entre no problema dela para cuidar dela. Mas se a pessoa vem, abre o coração para você e te chama para a situação dela, aí você vai ter liberdade de abençoar, de fazer o que ela precisa. Assim é Deus. A nossa oração dá legalidade a Deus para agir na nossa vida. Por isso ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele não mete a mão na porta e joga embaixo. Ele está à porta esperando que você sinalize, olha, você tem liberdade, Senhor. Tem liberdade de entrar na minha vida, no meu problema, nessa circunstância. Eu entrego a vida do meu irmão, ainda que ele seja ímpio, Senhor, eu estou entregando que a minha oração abençoe a vida dele. Chama Deus para a sua vida. A oração, quem precisa somos nós, não é Deus. A oração é para nós, não é para Deus. E mais do que isso, é um relacionamento nosso com Deus. Porque erradamente a gente cai no erro de achar que a oração foi feita para pedir alguma coisa a Deus. Ah, está com problema, então vou orar. Ah, aconteceu isso na minha vida, vou orar. A oração não é só para isso. A oração é o nosso relacionamento com Deus. Ainda que esteja tudo bem na minha vida, mas ainda assim eu tenho que orar e me relacionar com Deus. Como eu posso conviver com alguém sem abrir a boca e dirigir a palavra àquela pessoa? Imagina você acordar pela manhã e alguém dentro da sua casa, sua família, não te dirigir a palavra o dia todo. Como você ia se sentir com isso? Fala, não, minha esposa eu amo, é maravilhosa, é tudo para mim, e você fica dentro de casa, não abre a boca para falar nada com ela, nem fala que ama ela. É tão compreensivo isso para nós, parece tão absurdo,
Mas se a gente descuidar, a gente faz isso com Deus. A gente fala para todo mundo que a gente ama a Deus, mas às vezes não fala para Ele. E nem fala com Ele. Então a oração é para nós que precisamos nos relacionar com Deus. Deus, se eu não me relacionar com Ele, Ele continua sendo Deus. Se eu negar a Deus e for condenado pela minha falta de fidelidade a Deus, Ele vai continuar sendo Deus eterno, santo, glorioso. Nada vai mudar para Deus, vai mudar é para mim. Então é para nós, não é para Deus. Deus, Ele não criou o homem porque ele estava tão solitário que precisava de companhia. Não, Deus, Ele é pleno em si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa criação foi pelo derramar do amor de Deus. Deus expande o seu amor com a criação. Ele manifesta, Ele deixa jorrar dele o seu amor na criação, em toda a criação. Não porque Ele esteja sozinho e precise da nossa companhia. Não é isso, nós precisamos de Deus. Lá no versículo 13, diz assim: daí em diante Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado diante de seus pés. Porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Tem uma diferença. Nós fomos aperfeiçoados a partir do momento que somos convertidos. Nós éramos pecadores, vivíamos conforme a ordem do mundo, éramos pecadores, pode deixar, éramos pecadores, fica nervoso não, maninho, deixa ela aqui. Ela tem alguma coisa de louvor já na... Então nós éramos, antes de Cristo, éramos pecadores, uma vida vergonhosa. E Cristo, quando nos alcança, transforma a nossa vida. Cristo, Ele transforma a nossa realidade e Ele diz, e Ele remove os nossos pecados. Então nós não só estamos sendo santificados, mas nós fomos aperfeiçoados. Você não pode comparar a sua vida do momento que você aceitou a Cristo em diante para a sua vida antes de conhecer a Cristo e de aceitar a Cristo. Quando você se rende a Cristo, você é aperfeiçoado, você se torna uma nova criatura. Mas a gente precisa ser santificado. A santificação é um processo, mas nós já somos o quê? Regenerados em Cristo. E ele diz aqui, porque por meio do único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados, mas já fomos aperfeiçoados para sempre. A vida que nós vivemos hoje em Cristo, o mundo não pode viver, nem se quiser ele consegue. Por isso, a nossa vida cristã parece algo tão absurdo para o mundo, parece algo inaceitável para o mundo, incompreensível para o mundo, porque não está ao alcance entender as coisas de Deus. Isso foi dado àquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E no 15 diz, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e escreverei em suas mentes. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, amados irmãos, o que ele diz aqui? Essa é a aliança que farei com vocês. Porei a minha lei no seu coração e na sua mente. Ora, o povo do Antigo Testamento, eles conheciam a lei, mas não tinham como cumpri-la, porque ainda eram escravos do pecado. Mas Deus diz, olha, eu escreverei no coração e na mente. Hoje, pelo poder do Espírito Santo, essa palavra, ela está na nossa mente e no nosso coração. E ele diz, olha, dos pecados eu não me lembrarei mais. Será que Deus teve amnésia? Não é esse sentido. Ele diz, não lembrarei, ou seja, nós não seremos mais tratados conforme as iniquidades que cometemos antes de Cristo. Serão como se elas nunca tivessem acontecido na nossa vida. E ele diz assim, por esse motivo, não mais são necessários sacrifícios. Ora, Jesus vem, vai para a cruz, quita a nossa dívida com Deus, mas ele faz uma coisa, ele derrama o Espírito Santo sobre toda a igreja. Então, ou seja, não só fomos reconciliados, mas como recebemos poder para fazer a vontade de Deus. E esse poder, ele é definitivo em nossa vida.
Então hoje, por que não somos escravos do pecado? Porque nos tornamos uma pessoa maravilhosa? Não, porque atua um poder de Deus em nós que permite que a gente tenha condições de crucificar quem verdadeiramente somos, a nossa natureza humana. Há uma nova natureza em nós, pelo poder de Deus, que crucifica a nossa carne sim, e nos permite rejeitar o pecado. Aí a gente lembra lá de Adão, né, no Éden. Adão e Eva, eles podiam ou não pecar, porque eles não eram escravos do pecado ali. O pecado para eles era uma opção, e eles pecaram. Uma vez que pecaram, se tornaram escravos, não podiam deixar de pecar. Cristo restaura em nós a condição de Adão e Eva. Hoje nós podemos ou não pecar. Pelo poder de Deus que está em nós, a gente tem condições de renunciar ao pecado. Quando recebermos um corpo glorificado para a vida eterna, nós não poderemos mais pecar. Esse corpo será incorruptível, né? Paulo fala isso, o corruptível não pode herdar o incorruptível. Então ele diz, receberemos um corpo glorificado e não pecaremos mais. Então não há mais necessidade de um novo sacrifício, porque aquilo que Deus fez em nossa vida é definitivo e é eterno. A minha vida e a sua hoje em Cristo, ela é eterna e ela é definitiva. Nós só voltamos à vida de pecado se nós assim quisermos, porque não somos mais escravos do pecado. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Ah, pastor, mas eu não tenho poder para vencer os meus pecados. Mas você tem que estar com alguém que tem poder. Você tem que buscar as coisas do alto, como Paulo diz, para que você tenha poder de vencer os pecados. O que essa palavra nos mostra, irmãos, é que muitas vezes essa aliança do Antigo Testamento está presente na igreja de hoje. Quando eu não aceito verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu simplesmente vivo uma religiosidade que me leva a bater o cartão na igreja, estar na igreja, eu estou vivendo como o povo do Antigo Testamento. Eu vou lá, eu compareço, eu glorifico a Deus, ofereço meu sacrifício a Deus, mas o pecado permanece em minha vida. Então ainda estou vivendo pela antiga aliança, em que o povo tinha, pelos seus méritos pessoais, obedecer à lei. Não conseguiam, porque não há na natureza humana condições para isso. E se nós não aceitarmos a Cristo verdadeiramente em nossa vida, a gente vai viver na mesma condição do povo do Antigo Testamento, até desejoso de fazer as coisas de Deus, mas impedido pela natureza humana. Então a gente precisa verdadeiramente, ainda que tenha, mas pastor, todos nós recebemos a nossa conversão, Espírito Santo de Deus. Tá, recebemos, temos condições de viver santamente, mas às vezes não fazemos isso. Mesmo tendo poder sobre o pecado, a gente se curva a ele. Esse é o problema, porque a gente não pode nos vitimizar diante do nosso pecado, achando, eu escuto isso, pastor, a carne é fraca, sabe como é que é? A carne é fraca, mas o espírito não é, irmão. A carne é fraca, mas o espírito não é. Então nós somos indesculpáveis quando a gente cede ao pecado, porque se a natureza humana é fraca, espiritualmente não somos. E Paulo diz, olha, busca as coisas do alto, crucifica a carne, busca, se aproxima de Deus, busca o que é de Deus para que você vença o pecado. Então, temos sim como vencer o pecado, temos sim como ter uma vida santa, irrepreensível para oferecer a Deus. Se não fazemos, é porque a gente não está fazendo o dever de casa como cristão. Eu sempre digo isso, né? Às vezes as pessoas chegam, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa porque fulano esfriou, desanimou. Gente, eu não tenho o que fazer, quem faz é Deus. O esfriar-se na fé é fruto de uma caminhada em que foi deixando a vida espiritual de lado. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Eu amanheci fraco na fé, amanheci frio. Não, isso não cai, ninguém joga um gelo espiritual na sua vida e te torna frio espiritualmente. Isso é um processo. A gente vai descuidando da nossa vida espiritual e isso vai acontecer fatalmente. E creiam, para você voltar depois, é outro processo que você vai ter que passar, dia a dia buscar a Deus, para o Espírito Santo ir trabalhando na sua vida, tomando posse da salvação que é para mim e para você. A lei do Antigo Testamento, ela é exterior, né? E a lei no Novo Testamento, ela é no nosso interior.
A gente lembra lá do salmista que diz, né? Guardei no coração a palavra de Deus para não pecar contra ti. Então, amados irmãos, a palavra antes eram as tábuas da lei, os 5 livros que iniciam a Bíblia, o Pentateuco era o livro da lei, que era seguido e foi seguido até Jesus, e Jesus diz, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Mas hoje, além disso, essas palavras e toda a mensagem de Cristo, ela está aqui, ó, no nosso coração. Mas de que forma que ela está no nosso coração? Aqui, ó. Se eu não leio, não conheço a palavra de Deus, como eu posso fazer o que está nesse livro se eu não conheço? Se eu sequer leio, né? Hoje a gente estava falando isso lá na aula, que Deus, às vezes, Ele fala aos nossos corações através da palavra, mas é preciso que você conheça para Ele falar. Senão Ele vai estar falando uma língua estranha para você e você não vai entender o que Deus está falando. Então, a palavra, as leis de Deus, elas são gravadas em nosso coração, porque quando você lê esse livro, você está lendo um livro que emana poder, o Espírito age através desse livro. Quando você lê, isso entra no seu coração e fica gravado. Você não consegue ler um livro desse amistosamente como você lê um livro qualquer de literatura. Ele vai te confrontar com o pecado, ele vai te fortalecer espiritualmente, ele vai fazer uma obra na tua vida, porque o Espírito de Deus, ele age através da palavra de Deus. A fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus, e nós precisamos a cada dia estar crescendo na fé, e é aqui que a gente encontra. É na palavra de Deus. Então ele diz, olha, ficará gravado. Então hoje a palavra de Deus é algo interior. Não é algo que eu li e vou fazer. Não, eu li e me lembro, vou fazer aquilo. Não, está aqui no coração. A gente faz por amor, porque é isso que o nosso coração está sentindo. O grande diferencial da nova aliança para a antiga foi o amor. Cristo falou, olha, vocês faziam por obediência, agora vão fazer por amor. Por isso ele resume toda a lei dizendo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, se você fizer isso, você cumpre toda a lei e os profetas. Porque se eu amo a Deus e o meu irmão, eu não vou fazer nada de mal com o meu irmão, eu não vou ferir nenhum dos mandamentos na minha convivência com Deus e com o meu irmão, porque eu o amo. Então o diferencial da antiga aliança e a nova é o amor. E esse amor, ele vem de Deus para a nossa vida. Não for Deus na nossa vida, eu não tenho como amar da forma que Deus me ama. Como Deus nos ama? Incondicionalmente. Deus ama você incondicionalmente e me ama. Deus me ama muito mais do que eu mereço ser amado. Você acredita nisso? Que Deus te ama muito mais do que você merece ser amado. Deus me ama muito mais do que eu mereço. Que bom, eu glorifico a Deus porque Ele não me trata conforme eu mereço. Eu glorifico a Deus por isso. Deus me trata muito melhor do que eu mereço, e a você e a mim, com todo o respeito que eu tenho a você, irmão, Deus ama você e a mim muito mais do que a gente merece. Esse amor infinito e tão grande. Então, esse amor que nós aprendemos de Deus é o amor ágape, é um amor incondicional, e esse amor está em nosso coração. Hoje nós podemos amar a Deus e somos chamados a amar a Deus de forma incondicional, ou seja, se Deus disser sim ou não, eu o amo. Se Deus fizer ou não fizer, eu amo a Deus. Se é momento de prova na minha vida, ou momento de bênção, eu amo a Deus, é incondicional. Amar o irmão incondicionalmente. Amar o irmão incondicionalmente. Só Deus dá poder a gente para amar dessa forma. Né? A gente tem que reconhecer que nós não temos afinidade com todo mundo. Afinidade não é igual, mas o amor tem que ser. Né? Você tem que amar igualmente a todos, mesmo que a afinidade não seja igual. Afinidade não é pecado você ter mais afinidade com a pessoa do que com a outra, mas é pecado você amar uma pessoa e não amar a outra, isso é pecado. Mas afinidade não tem nada a ver, afinidade é algo que vem de nós, é da pessoa. Você vai ter muito mais facilidade de lidar com a pessoa do que com a outra, isso serve para qualquer lugar, acho que na igreja é assim, né? Até na igreja é assim, não é, Giovana? Até na igreja é assim, mas isso não é pecado. O pecado é você não amar incondicionalmente as pessoas. Eu estou pulando alguns versículos porque eu exagerei no tamanho da pregação e nós temos a ceia. Então eu confesso que me empolguei e esqueci da ceia.
Um outro ponto que eu queria tocar, lá no versículo 22 e 23, diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amados irmãos, como Deus, né? A gente sabe que a nossa santificação vem de quem? De Deus. Deus nos aperfeiçoa e Deus está nos santificando. Então, gente, o primeiro a reconhecer a nossa santidade é Deus. E a gente, muitas vezes, a gente se acha tão miserável diante de Deus porque nós nos olhamos diante de Deus pela lente da nossa natureza humana. E se nós olharmos para a nossa natureza humana, nós somos mesmo miseráveis diante de Deus, porque somos pecadores. A nossa natureza humana não vai se converter nunca, mas Deus nos deu uma nova natureza. E, amados irmãos, a gente tem que se aproximar de Deus sem temor, porque o primeiro a reconhecer a nossa santidade é Deus, porque é Ele que concedeu. Ora, se é Ele que nos transformou, e se é Ele que nos santifica, como pode Deus não nos reconhecer como santos diante dEle? Assim vai ser no nosso julgamento, nós vamos chegar lá e Deus vai nos considerar justo, mas justo eu, você é justo pelos méritos do sacrifício de Cristo, está sobre a sua vida. Aquilo que Deus fez na cruz foi como se você tivesse feito. Por isso é o sacrifício substitutivo. Nós pecamos, mas Deus vai olhar para nós como se nós tivéssemos passado pela cruz, junto com Cristo, porque é como se fosse nós que estivéssemos na cruz. Cristo nos substituiu. Então, amados irmãos, a gente tem que se achegar para Deus, se achegando a alguém que nos ama profundamente e que reconhece que nós temos uma vida separada para Ele. Temor nós temos que ter, porque nós sabemos com quem nós estamos falando. Temor não é medo, temor é você tratar com respeito, tratar com distinção alguém que merece todo o respeito, merece ser tratado com reverência pelo que ele é. Isso é temor. Porque eu sei o que Deus pode fazer, mas não é medo. A gente não tem que ter medo de Deus. Eu falo, eu sou tão indigno para orar. Se Deus te santificou, Ele é o primeiro a reconhecer a tua santidade, porque é Ele que deu. O primeiro a reconhecer a criação é aquele que cria. Esse não vai negar o que criou, porque foi Ele que criou. Quem nos santifica? Por isso Paulo diz, quem vai nos acusar se é Deus que nos justifica? Quem vai nos acusar? É Deus que nos justifica. Pastor Paulo, você não é escravo do pecado, não pratica pecado, mas você peca. E aí? E aí está na cruz de Cristo. Eu me arrependo, Deus me perdoa e reconhece a minha santidade diante dEle, porque é Ele que me santifica. Então Ele é o primeiro a reconhecer a nossa santidade. E a gente não tem que ter medo de se aproximar de Deus, a gente tem que desfrutar desse amor de Deus em nossa vida. A gente tem que desfrutar do amor de Deus na nossa vida. Esse sentimento humano de que Deus é tão distante, né, que a gente só vai ver Deus no dia do juízo. A gente ora, eu sei que lá onde Ele está, Ele escuta. Não, traz Deus para perto de você. Ele está dentro de você através do Espírito Santo. Deus está ali individualmente, pertinho de você, cuidando de você, falando ao teu coração. Traz Deus para perto de você, traz Cristo para perto de você, porque o amor de Deus não permite que Ele descuide de mim e de você, um instante que seja. O amor de Jesus não permite que Ele descuide de nós um minuto sequer. A comunhão dos santos, irmão, é uma necessidade na nossa vida espiritual e uma fonte de apoio e fortalecimento, pois é o próprio Cristo que abençoa a comunhão dos santos. Amados irmãos, a igreja existe por causa do amor de Deus por nós. Porque é aqui que a gente é fortalecido, é aqui que a gente é consolado, é aqui que a gente encontra, é aqui que a gente pode viver verdadeiramente a nossa fé. É aqui no meio dos santos. Você não tem oportunidade no mundo de estar junto de pessoas que compartilham a sua fé.
que pensam como você, que estão em unidade com você, em comunhão com você, e Deus e o Espírito Santo ministram na sua vida através do seu irmão e através da sua irmã. É uma necessidade para nós, e a comunhão é um ambiente onde Cristo manifesta a renovação do sacrifício da cruz. Como é que Jesus diz? Olha, fazei isso em minha memória. Fazei o quê? Celebrai a ceia, a comunhão, que é o quê? A lembrança do sacrifício dele na cruz. Jesus, ele não instituiu a ceia de uma forma individual. Pegue na sua casa, igual fazem na televisão, pega o copo d'água, bota na frente da televisão. Aliás, quem criou isso foi a Nova Vida. Não sei se vocês sabem que foi o Roberto Schmackeister que fez isso pela primeira vez. Então ali é uma coisa individual, mas Cristo, ele estabelece a ceia para ser servida na comunhão dos santos. A nossa realidade espiritual acontece na comunhão dos santos, e é nela que o Espírito se manifesta através de um e outro irmão para abençoar a minha vida. É aqui que eu sou alimentado, aqui que eu sou abençoado, aqui que eu sou cuidado por Deus. A gente não pode desconsiderar, assim como o povo no Antigo Testamento, ele se reunia para renovar o sacrifício de purificação, a igreja hoje é chamada a se reunir para celebrar o único e definitivo sacrifício que é Cristo, mas também em reunião, como foi a igreja do Antigo Testamento. Nós não estamos aqui fazendo um novo sacrifício na ceia, mas é lembrando o sacrifício definitivo de Cristo sobre a nossa vida. E por que temos que lembrar isso? Para proclamar a salvação, sabendo que só Cristo pode salvar a nossa vida. Não há outro meio da gente ser salvo a não ser Cristo. Ah, pastor, mas eu discordo, que eu conheço uma pessoa tão maravilhosa, não faz mal a ninguém, ele só faz coisas boas, ele tem uma ação social, ele tem isso. Irmão, se não tiver Cristo, não está salvo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque foi ele que morreu na cruz. Só Cristo morreu na cruz. Nenhum desses deuses e entidades que servem aqui no mundo deu a vida por aqueles que o seguem. Ninguém fez isso. Então a dívida permanece sobre a vida daqueles que o seguem, porque não foi pago. Mas Jesus quitou a nossa dívida, a nossa vida é dele, pertence a ele, porque ele comprou com o seu sacrifício da cruz. Então só há salvação em Cristo, não há em outro lugar. Nós não vamos ser salvos porque somos bonzinhos, porque a gente faz muito isso, né? A gente fala, bom, eu cometi esse pecado, mas eu faço isso, eu vou à igreja, eu faço isso. Bom, se eu puxar um saldo, está positivo, estou salvo. Não é assim. Paulo diz, não é por obras para que você não se glorie. Então, só em Cristo e não há outro nome pelo qual a gente possa ser salvo. Então, o que essa palavra vem comparando? Ela vem comparando o antigo sacrifício com o novo. O antigo era incapaz de salvar os homens. Não quitava a dívida, os purificava por um prazo de 1 ano e tinha que ser renovado. Esse sacrifício ele é definitivo porque ele nos salvou, e se estamos salvos, não temos que renová-lo, nós temos que relembrá-lo, porque é nele que está a nossa salvação. Estamos reunidos aqui hoje para sentar à mesa, relembrar que só Cristo nos salvou, e ele é o único caminho que a gente tem para ser salvo, não tem outro caminho para nós. Não há outro caminho pelo qual nós possamos ser salvos que não seja Cristo. Amados irmãos, quando a gente fala Cristo, a gente não está falando de uma religiosidade, a gente está falando de uma vida de discípulos de Cristo. Uma vida de discípulos de Cristo. Infelizmente, irmãos, o nome evangélico hoje ele abriga muitas coisas. Muitas coisas. A palavra evangélico hoje tem tantas seitas aí abrigadas debaixo da palavra evangélico. Mas a gente tem que lembrar que se não for por uma vida, se não for aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e isso demonstrado com fruto de arrependimento, com fruto do Espírito na nossa vida, não há salvação. Não há salvação. Jesus falou isso claramente, olha, vai crescer joio e trigo na igreja, não mexa nisso. Quando eu vier, eu separo, porque a gente não é capaz de enxergar quem é joio ou trigo. Mas a palavra ela vem dizer hoje, olha, o sacrifício do Antigo Testamento, ele purificava, mas o pecado permanecia. Hoje,
ele não permanece mais. A gente precisa aceitar o sacrifício de Cristo na nossa vida. Como a gente aceita isso? Buscando esse poder que nos liberta verdadeiramente do nosso pecado. A igreja hoje, irmãos, perdeu a dimensão e a gravidade do pecado. Existe um sentimento na igreja em geral, sobretudo no Brasil, de que você está na igreja é uma troca com Deus, né? Então, cheguei a ver isso, o absurdo do antes e o depois, né? E a pessoa vai lá dar testemunho. Antes eu só tinha um carro velho, estava cheio de dívida, hoje eu comprei o terceiro, ainda fala a marca do carro, né? Ostenta. Comprei o carro tal, tenho 2 casas, uma casa. O que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com o evangelho? Jesus não veio para dar bem material para ninguém, Jesus veio para salvar as nossas vidas eternamente. E a gente tem que tirar da nossa cabeça esse sentimento de que Deus nos serve. Deus não está para nos servir. Nós é que temos que servir a Deus. Nós é que temos que servir a Deus. Jesus, ele veio servir para dar o exemplo, para que a gente fizesse como ele, mas nós temos que servir a Deus com a nossa vida. Quando eu entro daquela porta para dentro, eu entro para ser servo, e quem entra para ser servo, entra para servir. Eu não entro aqui para receber nada materialmente, embora eu saiba que a palavra garante que tudo será acrescentado na minha vida. Deus não me deixará passar necessidade, mas eu entro aqui por causa da eternidade da minha vida eterna. Então, amados irmãos, que a gente não dê a conotação para o sacrifício definitivo de Cristo, não dê a conotação do sacrifício do Antigo Testamento. Né? Que a gente entenda que esse sacrifício ele é definitivo, não vai haver outro, não vai haver outra forma da gente ser salvo. A única forma é aceitar a Cristo verdadeiramente na nossa vida. Mas eu já aceitei, sou convertido. Mas a gente precisa fazer com que isso se torne para nós uma realidade naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. A igreja hoje, ela precisa urgentemente ser verdadeiramente santa. Urgentemente, irmãos. Nós somos desafiados, convidados pelo pecado a todo tempo. E, amados irmãos, Deus, a obra de Deus, ela vai se cumprir. Deus tem poder e nada pode frustrar a vontade de Deus. Ele vai fazer a igreja dele chegar onde ele quer. Mas sempre que a igreja caminha, né, por caminhos diferentes, vai sofrer. Porque toda vez que Deus tem que trazer a gente de volta, é por sofrimento. A gente não volta de outro jeito. Sempre que Deus quer nos conduzir no caminho dele, a gente por teimosia quer andar de outro jeito, Deus vai nos trazer de volta, porque ele não vai perder a nossa vida. Mas a gente vai voltar debaixo de sofrimento. E eu dou testemunho de vida nisso. Hoje não dá mais tempo, mas eu daria testemunho da minha vida. Eu quis andar segundo a minha vontade e sofri por causa disso. Porque Deus não abriu mão da minha vida, mas para eu voltar ele teve que agir. E a gente volta pelo sofrimento. A gente volta pelo sofrimento. Então eu creio, irmãos, que tudo que eu sofrer na minha vida tem um propósito. Que bom, né? Porque o dia que for tudo é bonança na minha vida, porque Deus já não está mais ligando para mim. Se Deus está botando prova na minha vida, é porque ele ainda está me transformando. Ele ainda está quebrando, me refazendo, fazendo um vaso novo a cada dia, está quebrantando meu coração, está me curvando diante dele. É para isso que as provas vêm. Né? Isso é igual aquele pai, né? Meu pai, eu já ouvi isso de muitos filhos, né? Meu pai não liga para mim, eu faço o que eu quiser, ele nem chama a atenção. Parece que é maravilhoso isso, mas a criança fica triste. Se faz isso é porque não me ama, não liga, eu posso fazer. E quantas crianças, né, jovens, cometem erros às vezes para chamar a atenção. Olha, eu estou aqui, se importa comigo. Né? Mas Deus, ele não descuida, ele coloca, se for preciso prova na nossa vida, ele vai botar a prova. Deus não é masoquista, não deseja sofrimento para nós, mas pela nossa salvação ele vai fazer a gente passar por tudo o que for preciso para que a gente seja salvo. Eu vou virar de costas. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja louvado e engrandecido o teu nome, Senhor, pois o teu poder opera em nossas vidas, Senhor. Somos separados e libertos pelo poder e autoridade do teu nome, pelo sacrifício de Cristo na cruz, Senhor. Nós vivemos a realidade do reino hoje, já aqui nesse mundo somos cidadãos do reino. Toda a honra e toda a glória sejam a ti, porque tu vencestes o mundo
e todo o poder do mundo se curvou diante da tua glória. A vitória de Cristo na cruz jamais será tirada. Ninguém pode fazer nada contra essa vitória, ela é definitiva. Nós te agradecemos, Senhor, pela libertação que vem da cruz para nós. Te pedimos, Senhor, ao final desse culto, que o Senhor guarde as nossas vidas de todos os perigos, Senhor, mas que, sobretudo, nós sejamos livres de todo o mal. Nos livra da tentação, nos livra do pecado, nos conduz em santidade, Senhor. Nos ajuda a crucificar o velho homem, Senhor, para que possamos viver segundo a tua vontade. Abençoa as famílias da tua casa, Senhor, cada família aqui representada. Deus amado, que seja ministrada cura aos enfermos nessa noite de todas as famílias da tua casa. Que seja, Senhor, manifestada a libertação dos pecados pelo poder do teu Espírito para todos aqueles que ainda não se renderam a ti. Que seja, Senhor, nessa noite, quebrantado todo o coração para uma vida de harmonia e paz em nossos lares. Que toda investida do inimigo caia por terra, que todo poder maligno seja quebrado pelo poder maior que está no teu nome, pois ninguém pode diante de ti, Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre nossas famílias e permaneça para sempre. Amém.